Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Edinaldo, sou seminarista da igreja e é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos neste culto de oração. E como o culto é de oração, eu vou iniciar essa fala pedindo oração aos irmãos. Nós estamos gratos a Deus, eu, a Claudinete, as crianças, porque nós temos já uma data definida para retornarmos ao seminário. Nós vamos voltar ao seminário aí em julho, início de julho, precisamente no dia 4 de julho nós estaremos chegando lá, é o que nós pretendemos, com a graça do nosso Senhor. Então peço aos irmãos que estejam orando por isso, estejam orando por nós, pela nossa ida, pelo suprimento, pela segurança, que possamos chegar lá, concluir o nosso curso, que é o que nós mais queremos, para que possamos aí ser usados pelo Senhor no campo onde Ele quer nos usar, Então esse é o nosso pedido de oração, peço que os irmãos estejam orando, também agradecendo a Deus, porque nós estávamos orando para que tivéssemos uma definição, e felizmente essa semana saiu de forma oficial essa definição, então nós já temos um horizonte, já temos aí, já estamos nos programando, Claudinete já está lavando algumas roupas, e muitas coisas já estão acontecendo, e é bom porque nós agora temos uma perspectiva, e isso é sempre bacana para a gente. Então, meus irmãos, nós vamos refletir nesta noite em um tema que Deus colocou em nossos corações para falar aos irmãos e refletir junto com os irmãos. Esse tema ele já vem no meu coração há alguns dias, alguns meses, e ele vem se reforçando a cada dia. E quando o pastor pediu para que gravássemos um vídeo nesse culto de oração, eu pedi ao Senhor para que Ele colocasse em meu coração algo e novamente veio esse tema. E o tema é respeito. Então nós vamos falar hoje sobre respeito. Respeito é algo que nós temos que ter com todas as pessoas. Nós temos que respeitar o próximo para que possamos amar o próximo. Não dá para amar o próximo sem respeitá-lo. Funciona uma via dupla, no caso, juntos, uma paralela aí, eles estão juntos, o amor e o respeito. Nós não temos como fazer essas duas coisas separadas. Então é importante que nós respeitemos as pessoas, as opiniões das pessoas, respeitemos as pessoas no que elas pensam, respeitemos as pessoas no que elas não pensam, respeitemos as pessoas no que elas creem, no que elas deixam de crer. Então o respeito é a base de tudo. Mas infelizmente, meus irmãos, nós vivemos em uma época em que isso tem se tornado algo deturpado. Eu só te respeito se você pensa como eu penso. Se você pensar diferente de mim, eu não vou dar respeito para você. Então nós vemos pessoas desrespeitando o outro, jovens desrespeitam o idoso, idoso desrespeita o jovem. Nós vemos maridos desrespeitando as esposas e o contrário, filhos desrespeitando os pais e o contrário. Então há no nosso país, um grande problema que vem crescendo, que é a falta de respeito. Os nossos governantes, infelizmente, têm faltado com respeito com a nação. Infelizmente, em todas as esferas, eu não quero aqui colocar nenhuma esfera, mas a gente vê que existe uma falta de respeito para com as pessoas. Então, nós estamos indo para um país que o respeito é algo escasso. Então é isso que nós, como cristãos, precisamos nutrir na nossa vida. Precisamos a cada dia pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a respeitar as pessoas. Porque é difícil quando as pessoas elas vão requerer o nosso respeito quando elas pensam diferente de nós. Respeitar quem pensa igual a você é simples, é fácil. Como o Senhor sempre diz, amar aqueles que te amam é simples. O Senhor disse para nós, eu quero ver vocês amarem os seus inimigos, aí é que é difícil. Então, nós precisamos respeitar as pessoas, mesmo que elas pensem diferente de nós. Mesmo que elas vivam, elas tenham um credo diferente de nós. E nós não temos visto isso. Nós temos visto aí uma tremenda falta de respeito em todas as esferas. E o Evangelho não tem sido diferente. Se a pessoa não crê em Cristo, ela não merece o meu respeito. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus ele teve várias
passagens que a gente pode pegar, e eu vou pegar uma delas, em várias passagens a gente vê o Senhor Jesus sempre tratando as pessoas com o maior respeito. Mesmo aquelas que o agridem, mesmo aquelas pessoas que o açoitam, ele tratando com respeito. Ele, na cruz, ele fala, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele respeita aqueles 2 ladrões. Então, são N atitudes de respeito que o Senhor Jesus tem. Então, ele é o nosso maior referencial de respeito. E eu não sei quantos irmãos assistiram, eu assisti já há algum tempo atrás, e o pastor incentivou aos irmãos a assistirem a série The Chosen, essa série que em português é Os Escolhidos. Ela trata ali como era a vida dos discípulos antes e como Jesus chamou essas pessoas. E o que eu quero destacar nessa série, e eu aconselho a todos vocês que ainda não assistiram que assistam, eu quero destacar nessa série como o personagem ali que fez, né, que deu vida a Jesus ali, ao personagem, aquele ator, como ele trouxe para nós, pelo menos para mim, né, que assisti, e o que me marcou bastante também, e comecei a ver, né, e isso são instrumentos que Deus dá para nós, para que possamos entender mais a sua palavra e sentir mais a palavra de Deus. E é claro que a gente vendo as escrituras, a gente sente como o Senhor Jesus era respeitoso, e aquele ator, ele conseguiu, na sua fala, a forma que ele fala, a forma que ele age, a forma que ele trata as pessoas, né? E ele conseguiu transmitir ali, para mim pelo menos, um grande respeito. Né? Como ele respeitava as pessoas. Dando vida àquilo que a gente vê na palavra de Deus, ele conseguiu trazer, pelo menos para mim. Então eu aconselho aos irmãos que assistam, tem várias histórias ali, inclusive essa que nós vamos ver aqui, está dentro também da história dessa série, né? A primeira temporada encerra-se com esse episódio, e ali a gente vê, consegue ver o respeito que o Senhor Jesus tinha com as pessoas, através ali daquela interpretação, muito bem feita por sinal. Então nós vamos, como nós dissemos, falar sobre uma história do nosso Senhor Jesus, sobre uma passagem, e essa passagem está em João, capítulo 4, essa passagem ela vai nos dizer sobre o encontro do Senhor Jesus com uma mulher samaritana ali no poço de Jacó. Né? Então, nós vamos ver essa passagem. Eu vou ler os versículos que trata dessa passagem, depois nós vamos destacar os momentos em que Jesus tratou essa samaritana com respeito. E como ele conseguiu conduzir, né, e todos já conhecemos a história, essa mulher à salvação, e não só ela, mas como muitas outras pessoas, através do respeito. Tem muitas outras coisas que nós podemos tirar, mas hoje nós vamos destacar o respeito que o Senhor Jesus trata a essa mulher. Então vamos ler o texto a partir do versículo 4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então é o versículo 4. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Isto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Eu não vou ler todo o texto, porque ela é um texto bastante extenso. Para a gente economizar tempo, nós vamos dar algumas pausas e vamos transmitir o que o texto diz, não de forma completa, mas de forma parafraseada, né? E depois os irmãos podem ler novamente essa passagem maravilhosa. Mas aqui a gente já vê que Jesus, no versículo 7, começa o diálogo com aquela mulher. Jesus se assentara ali cansado. Mais para frente a gente vai ver, ele estava ali, os discípulos tinham ido comprar alimentos, como está dizendo no versículo 8. Então Jesus senta ali cansado e inicia um diálogo com aquela mulher. Ele inicia esse diálogo com respeito. Nós temos que entender o contexto daqui, que essa mulher é uma samaritana. Além de ser uma mulher, é uma samaritana. E a gente sabe do contexto que o judeu não se dava com o samaritano. Os judeus achavam o povo samaritano um povo imundo. Então não era permitido conversar com um judeu, nem homem nem mulher. Um judeu não conversava com
com o samaritano. Não era permitido ao judeu fazer isso. Mas Jesus, além de ser uma samaritana, ela era uma mulher. Então, ele já quebra o primeiro paradigma, o quê? Samaritana. E depois, uma mulher. Não se falava com mulheres, né? E Jesus, mais para frente, ele vai dar um ensino a essa mulher. Para o judeu, você ensinar uma mulher é como você pegar a Torá, que era a lei na época, né? A Torá ali, é você pegar a Torá e queimar ela. Para um judeu é como se você fizesse isso. É preferível você queimar do que você passar isso para uma mulher. Então Jesus ele faz as três coisas. Ele fala com uma samaritana, que é uma mulher, e ele ensina uma mulher, que era totalmente abominável para um judeu, para um fariseu. Um judeu fariseu não podia fazer isso. Mas Jesus o faz, e faz com muito respeito. Ele inicia esse diálogo pedindo para ela, me dá um pouco de água para beber. E a sutileza, né, que Jesus tem ali de iniciar esse diálogo, e na série os irmãos vão ver que o personagem consegue transmitir isso de uma forma muito bacana. Então ele vai de forma muito sutil, de forma muito respeitosa, e pede àquela mulher. E aquela mulher retruca para ele, nos versículos aí posteriores, mas você não sabe que eu sou uma samaritana, e o judeu não pode falar com um samaritano, como você me pede o que beber? E Jesus continua com respeito. Jesus transmite para ela, né, ali, falando para ela, né, Jesus replica para ela no versículo 10, que se ela conhecesse quem estava falando com ela daria, né, e ele poderia dar a ela água viva, né, daria uma água viva para ela. Né, então, ele começa a manter o diálogo. Então, o que Jesus nos ensina quando nós vamos começar a conversar com as pessoas, que nós devemos respeito às pessoas. Então, primeiro, a gente inicia um diálogo com respeito. E para que a gente mantenha esse diálogo vivo, precisamos manter o respeito. Né? Nós não podemos sair da zona do respeito. E Jesus faz isso. Então, primeiro ele inicia e ele mantém esse diálogo de forma respeitosa. Ele não a agride, ele não a confronta de uma forma direta, já jogando para ela os erros, os defeitos, onde muitas vezes nós, com o nosso evangeliquez, com a nossa sabedoria, a gente acaba muitas vezes não mantendo o diálogo vivo. E para você ter sucesso na sua evangelização, no seu discipulado, você precisa manter os diálogos vivos. E você só consegue fazer isso quando você respeita as pessoas pelas quais você está conversando, pelas quais você está dialogando. Não há um diálogo efetivo, um bom diálogo que surta efeitos sem que haja respeito. Então, hoje o que nós muitas vezes vemos na televisão e na nossa sociedade é que as pessoas não conseguem dialogar, não conseguem conversar porque não conseguem manter o respeito. Às vezes inicia até de forma respeitosa, mas no decorrer da conversa, no calor, de você querer defender o seu credo ou o que você pensa, acaba perdendo totalmente o respeito no meio do caminho. E não é o que Jesus faz. Jesus mantém o respeito, fala para ela da água viva, que ele apresenta-se para ela como o eu sou, né? Ele fala para ela como o eu sou, ele apresenta para ela como a solução para ela, né? E ela recebe isso. Aquela mulher, ela estava vivendo uma vida que ninguém a respeitava, tanto que ela estava ali ao meio-dia, em pleno o sol, água quente, ali do poço, né? A água já estava mais quente. Era comum para as pessoas irem tirar água do poço de manhã, que a água é mais fresca, o trajeto é mais tranquilo, né? Mas ela não podia, porque ela não tinha o respeito das pessoas. As pessoas não mantinham o respeito por ela pelo fato da vida que ela vivia. Ela vivia uma vida errônea, uma vida com pecados, com dificuldades, mas Jesus em nenhum momento joga isso na cara dela, de uma forma direta, como muitas vezes nós queremos fazer. Jesus continua o diálogo, a conversa, fala da água viva para ela, e mantém ali, e aí ele vai mantendo esse diálogo, até que ele apresenta-se para ela, confrontando ela com o pecado que ela tinha. Né? No versículo 17 ele confronta ela, pedindo para a mulher, né? No 16, vai chamar o seu marido. Jesus sabia, né, a situação dela.
Ela nem tinha marido, ela já tivera outros, muitos outros maridos. Então, ela fala no 17, né? Respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste. Olha o respeito, bem disseste, não tenho marido. Muitas vezes para nós aqui, tá vendo? Jesus já sabia o que ela, como ela vivia. E muitas vezes nós vamos enfrentar pessoas, dialogar com pessoas, conversar com pessoas, que nós já sabemos a vida pregressa dela, nós sabemos o credo dela, nós sabemos que ela está de fato vivendo uma vida errada, vivendo uma vida longe de Deus. Mas não é por isso que nós temos que jogar para ela, desrespeitando ela, os seus erros, as suas dificuldades. Não, você precisa tratá-la com respeito. Deixa com que ela fale, deixa com que a palavra de Deus toque o coração dela. Que um grande defeito e um grande problema é que nós, às vezes, pela nossa moral, pela forma que nós vivemos, nós queremos impor às pessoas que vivam da forma que nós vivemos. E não é isso, não é isso. Como nós estamos aprendendo um pouquinho a lidar com povos transculturais, que pensam diferente, que têm uma cosmovisão de mundo diferente da nossa. Então nós temos que ver como as pessoas enxergam o mundo. E mesmo dentro da nossa cidade, em São Paulo, tem pessoas que enxergam o mundo de forma diferente. E muitas vezes, a forma que ela enxerga o mundo não necessariamente está errado pela palavra, mas é porque eu enxergo diferente, eu taxo ela como errada. Então nós temos que ter cuidado com isso e confrontar as pessoas pelos erros que às vezes ela nem tem. A palavra de Deus não diz que ela está errada, mas você diz porque você pensa de forma errada. Você pensa de forma diferente. E aí você acha que ela está errada. Então é um cuidado que nós, pessoas que trabalham com missões transculturais, temos que tomar, de não querer impor às pessoas a nossa cosmovisão, a forma que a gente vê o mundo, a forma como o mundo, como a gente reage no mundo. Às vezes em um outro povo transcultural é diferente. Não é que é pecaminoso, é diferente. É diferente a forma que se veste, né? Como às vezes vê pessoas que não têm um treinamento adequado, muitas vezes para trabalhar com o povo transcultural, chega numa tribo indígena e quer impor com que eles coloquem ternos para pregar, né? Falando que tem que ser, que senão é pecaminoso. Então, fazendo com coisas que a palavra de Deus nos diz que é errado e nem que é certo. Né? A palavra de Deus nos diz, não diz para nós que temos que usar terno para pregar. Isso não tem na palavra de Deus. Mas a gente vai com toda a carga que a gente tem e acaba com a nossa cosmovisão, acaba muitas vezes não afetando e indo ao coração da pessoa, como Jesus fez. Jesus, com muito respeito, confronta ela, né? E diz para ela, você já teve 5 maridos, né? E agora o que tem nem é seu marido, né? E ela disse para ele, né? Ela expôs para ele ouviu ela com muito respeito, a confronta com a dificuldade que ela tem. Nós temos sim que confrontar as pessoas, o pecado dela. É necessário que elas reconheçam que são pecadoras para que ela obtenha a salvação através do Senhor Jesus. Não há remissão de pecados se você não confessar. Só dá para ter perdão de pecado quando você confessa. E ele é fiel e justo, como o próprio João diz lá na sua carta, para perdoar os pecados que são confessados. E essa confissão é você alcançar o coração da pessoa ao ponto que ela entenda que ela está errada e que o Senhor está certo. A palavra lá, na carta de João, quando ele cita esse versículo, a palavra confissão lá, ela quer dizer algo que você aceita, que você dá para o Senhor, fala para o Senhor que Ele está certo, né? Que você está errado e Ele está certo, que o Senhor está certo e você, que é pecador, está errado. Não é simplesmente uma confissão de você falar, Senhor, eu pequei, mas é algo que vai mais profundo, é uma confissão mais profunda, é uma confissão e você tem o entendimento do seu erro, de que você está errado, e é o que acontece com ela. Acontece, Jesus consegue alcançar o coração dela. Muitas vezes, por uma falta de respeito, por a gente querer jogar, as pessoas até podem aceitar que estão erradas, mas elas podem até entender que estão erradas, mas não aceitam que estão erradas, porque muitas vezes você, pela sua falta de respeito para
com aquele diálogo, você não conseguiu alcançar o coração dela. E não fez com que ela de fato falasse, não, Senhor, eu estou errado, o Senhor está certo. O Senhor é que está certo, eu estou errado. Então eu preciso do seu perdão, eu preciso ser redimida pelo Senhor. E é isso que o Senhor Jesus faz. E ele então, inicia um diálogo com respeito, mantém esse diálogo com respeito, e aí ele consegue manter o diálogo vivo, o diálogo não morre, e eles conversam sobre muitas coisas, né? Até teologia, né? Onde que deve ser adorado, tal. E ele mantendo ali o respeito, o diálogo para com ela. Nos próximos versículos eles vão ter aí um papo meio teológico, né? E aí vão conversar um pouco sobre teologia. E aí, de onde adora, não adora, os judeus adoram, o samaritano adora em outro lugar. E Jesus consegue manter esse diálogo com ela. E Jesus alcança o coração dela, mantendo esse diálogo saudável ali, entendendo, ouvindo e ensinando ela, né, quebrando aí, como nós já dissemos, um grande paradigma de ensinar aquela pessoa, aquela mulher, né, e leva aquela mulher à salvação. E não só aquela mulher, mas todo um povoado, né, a gente vai ver lá na frente, lá no versículo, a partir do versículo 39, eu vou ler aqui para os irmãos, ó, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ela leva ali a mensagem do Senhor, mostra a transformação de vida, as pessoas respeitam, ela adquire novamente o respeito das pessoas passam a respeitar ao ponto de ouvi-la e ir até Jesus. E tem essa declaração que é uma declaração rara na palavra do Senhor, né, que é verdadeiramente o Salvador do mundo, não é uma declaração que aparece a todo instante. Então, a gente vê que Jesus Cristo manteve sempre o respeito, manteve sempre ali um diálogo respeitoso com essa mulher, confrontou o que deveria ser confrontado e alcançou o coração dessa mulher. É assim, irmãos, que nós temos que agir. É assim que nós temos que evangelizar. Temos que respeitar as pessoas. E mesmo que as pessoas não creiam, mesmo que as pessoas não aceitem o Senhor, porque isso vai acontecer, já aconteceu e vai acontecer novamente. Muitas vezes você vai manter o diálogo e no final de tudo, você vai ver com que a pessoa não quer o Senhor Jesus. Ela não aceita o Senhor Jesus. E não é por isso, meus irmãos, que você vai desrespeitar. Você vai procurar uma nova oportunidade mantendo sempre o respeito. Porque a próxima oportunidade só acontecerá se você mantiver o respeito. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a agir como Jesus agiu, para que tenhamos respeito pelas pessoas e possamos alcançar o coração delas através da palavra do Senhor e não através daquilo que eu penso ou deixo de pensar. Que Deus nos abençoe, tenha todos uma boa noite, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.